Bom, e para falar sobre esse tema, que é as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente recebe aqui no estúdio o Everton Fernandes, que é servidor dos sistemas de bibliotecas aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, Everton, e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado. Everton, para a gente começar, eu queria que você comentasse sobre inclusão. As pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é inclusão e que é necessário ter inclusão nos locais de trabalho? Sim. Primeiro, eu acho importante falar sobre o conceito de inclusão. Eu considero que esse conceito é um conceito muito amplo e que engloba não só as pessoas com deficiência, mas como toda a diversidade humana. E ele é o processo pelo qual a gente vai garantir que todas as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos e deveres, sem distinção de deficiência, orientação sexual, raça, etnia, crença e etc. Agora, quando a gente está falando do mercado de trabalho e a inclusão no mercado de trabalho, isso significa a garantia de que todas as pessoas com deficiência terão as mesmas oportunidades com relação ao emprego, à capacitação, à promoção e aos benefícios em comparação com as demais pessoas. E para realizar esse processo de inclusão, é necessário que as empresas e instituições que recebem essas pessoas cuidem para eliminar as barreiras físicas e sociais que existem. Certo. Everton, a gente tem um dado aqui, o censo mostrou que as pessoas com algum tipo de deficiência têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho e revela que no fim de 2022, apenas 26% das pessoas com deficiência estavam no mercado de trabalho. Quando a gente fala na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, qual que é o cenário atual, na sua opinião? Eu acredito que seja essa estatística mesmo, por diversos motivos, né? Tem a questão das pessoas com deficiência que realmente estão incapacitadas de estar no mercado de trabalho por uma situação de deficiência severa, digamos assim. Tem as pessoas que não têm a formação adequada, porque a gente sabe que a educação tem diversos problemas, né, na inclusão dessas pessoas, então muitos não conseguem finalizar os seus estudos e alguns nem mesmo conseguem chegar ao ensino superior. E tem o principal problema, que é a questão das empresas, que muitas delas às vezes têm vagas, mas são vagas em cargos baixos, que pagam muito pouco, então às vezes a pessoa que tem um determinado benefício vai preferir ficar com o benefício do que se incluir no mercado de trabalho. E muitas empresas também não têm políticas de inclusão para a contratação de pessoas com deficiência. Então eu acredito que esses sejam os principais motivos. Entendi. Você citou aí educação, né, como uma das principais dificuldades, né? Além da educação, quais são as outras dificuldades que essas pessoas passam? No mercado de trabalho tem as barreiras físicas, seriam a falta de acessibilidade, uma falta de rampa, falta de estrutura arquitetônica das empresas. Tem a questão tecnológica também, softwares inadequados, softwares sem acessibilidade. Isso também dificulta muito a acessibilidade das pessoas com deficiência, né? Falta de equipamentos, falta de tecnologias assistivas dentro do espaço, dentro da instituição. E também as barreiras sociais, que eu acho que são as principais, as do preconceito. Muitas pessoas, muitos contratantes, empresários acreditam que pessoas com deficiência são incapazes de estar dentro do mercado de trabalho. Então, acredito que a principal barreira que a gente e que as pessoas com deficiência enfrentam são as barreiras atitudinais. E como é que vocês têm feito, vocês fazem esse trabalho, né, de mostrar que é possível que uma pessoa com deficiência entre no mercado de trabalho? Sim, sim. Tem eu e muitas outras pessoas com deficiência aqui na instituição, e eu acredito que sim, nós somos capazes, tanto que estamos aqui. E tem vários exemplos de outras pessoas que também estão inseridas no mercado de trabalho, né? Então, se tem outras pessoas, então eu acredito que todo mundo é capaz. É verdade.
Everton, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre esse assunto, você vai falar do seu trabalho aqui na Universidade Federal de Uberlândia, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, a ESEBA, abrirá inscrições para vagas no ano letivo de 2024. Fique atento para fazer de forma correta a inscrição do seu filho ou da sua filha entre os dias 7 e 17 de agosto de 2023. Há duas formas para realizar a inscrição neste período: virtualmente, pelo site www.eseba.ufo.br ou pessoalmente na Secretaria da ESEBA entre 8 e 11h30 da manhã e 1h30 e 5 da tarde. Para o ano letivo de 2024, a ESEBA UFO sorteará 60 vagas para o primeiro período na educação infantil. Podem concorrer as crianças que tenham completado 4 anos até 31 de março de 2024. Dessas 60 vagas, 30 são para ampla concorrência e as demais são para 3 tipos de estudantes cotistas. Uma parte destinada aos estudantes de perfil socioeconômico com renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita. Outra parte para os estudantes pretos, pardos ou indígenas na modalidade PPI. E as vagas restantes das cotas serão destinadas a estudantes com deficiência. Do segundo período da educação infantil e do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental, a ESEBA UFO constrói listas de espera para a recomposição das turmas e, caso surjam vagas ao longo do ano letivo de 2024, os estudantes das listas de espera são convocados conforme previsto em edital. As listas de espera e a convocação de estudantes por ano de ensino podem ser acompanhadas no site da escola. A inscrição é efetivada após o pagamento do boleto referente à taxa que deverá ser realizado até o dia 18 de agosto. Imprima e guarde o comprovante, que é a sua segurança e futura comprovação, caso necessário. Para os candidatos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica, a solicitação de isenção ou desconto na taxa de inscrição poderá ser requerida presencialmente no setor de serviço social da ESEBA entre 7 e 16 de agosto. O sorteio será no dia 20 de setembro, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Universitária de Uberlândia no YouTube. Confira o edital completo sobre o sorteio da ESEBA UFO 2023 no site da escola ou acesse aqui pelo QR Code. Tire suas dúvidas pelo telefone 3218-2946 e pelo e-mail sorteio@eseba.ufo.br. Boa sorte e obrigado por acreditar no projeto político-pedagógico do Colégio de Aplicação Escola de Educação Básica ESEBA UFO, um dos 24 colégios de aplicação brasileiros vinculados a uma instituição federal de ensino superior. Universidade Federal de Uberlândia, 45 anos. E o Centro de Estudos e Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia lançou o Boletim de Comércio Exterior da Região Intermediária de Uberlândia, que é composta por 24 municípios. Matheus Minúcio traz mais informações. É isso mesmo, Caritel. Agora eu estou aqui com o Henrique Souza, economista do CEPS, para falar do lançamento do Boletim do Comércio Exterior referente ao primeiro semestre deste ano. Henrique, conta pra gente, o principal dado divulgado é que houve uma queda nesse valor total de exportações de 4,97%, não é isso? É isso mesmo, houve uma redução do valor exportado em dólares, né, nesse primeiro semestre de 2023. Isso deve principalmente à redução das exportações de Uberlândia e Araguari. A segunda coisa que eu queria te perguntar é em relação aos produtos. Quais produtos tiveram maior destaque, né, nesse boletim lançado por vocês? Qual o balanço que a gente pode fazer nesse sentido? O destaque das quedas foram a redução das vendas de soja e também de carne bovina congelada, né, tanto por Uberlândia, Araguari e Ituiutaba. Já quanto aos aumentos, né, destaca-se a evolução das vendas de celulose pelo município de Indianópolis.
E você comentou aí a respeito da questão de Uberlândia, Araguari, essas duas cidades concentram a maior parte do valor negociado, não é isso? Isso mesmo, Uberlândia e Araguari são os principais exportadores da região, né? Indianópolis também vem evoluindo bastante nessa área, mas Uberlândia e Araguari, eles polarizam, né? Porque são, na verdade, municípios polarizadores da economia regional e também tem muito a ver com a questão do registro das exportações. As exportações são registradas com base no domicílio fiscal exportador. E aqui, como nós temos grandes empresas comercializadoras, então acaba concentrando o produto exportado aqui na região, mesmo que ele possa ser produzido em outro município. Muito obrigado, Henrique, pela sua participação. Lembrando que para acompanhar todos os boletins do CEPES é possível acessar o site iere.ufo.br/CEPES. Volto com você no estúdio, Caritel. Muito obrigado, Matheus. Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Os dados são do IBGE para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do terceiro trimestre de 2022. O Arthur foi recusado por 4 escolas. A justificativa das instituições era de que não estavam preparadas para recebê-lo. O menino de 7 anos tem autismo e está na fase de alfabetização. Quando eu falei que ele era autista, ela disse que não tinha mais vaga. Foi numa segunda escola maravilhosa, tudo aqui perto da minha casa, tinha judô, natação. Quando eu falei que era autista, as vagas somem. A maior dificuldade é encontrar profissionais capacitados. A gente sabe que esses profissionais estão atendendo as crianças, mas eles não são capacitados, não têm uma formação continuada. Cerca de 18.600.000 brasileiros de 2 anos de idade ou mais têm algum tipo de deficiência. 1 a cada 5 deles é analfabeto. Entre as pessoas sem deficiência, essa taxa é de 1 a cada 25, 5 vezes menos. No levantamento, a pessoa é considerada alfabetizada quando consegue ler pelo menos um bilhete simples. Reflete o impacto também da ausência das políticas educacionais, principalmente, ao longo aí dos anos, das décadas a partir dos anos 60, 70, 80, 90, recentes, e pensarmos que a política da educação especial na perspectiva inclusiva, ela é do ano de 2008. Infelizmente, ainda nós temos muito a questão de um olhar capacitista para essas pessoas, como se elas não tivessem uma perspectiva mesmo dentro do seu desenvolvimento, das suas características ali de uma participação autônoma, empoderada. Apenas 25% dos brasileiros com deficiência concluíram o ensino médio, contra 57% das pessoas sem deficiência. O atraso na educação reflete nas oportunidades de trabalho. O nível de ocupação dos profissionais com deficiência é de menos da metade das pessoas sem deficiência. A renda também é diferente. Para quem não tem nenhuma deficiência, a média é de R$ 2.690. Já para quem tem, ela é de R$ 1.860. Há mais mulheres do que homens com deficiência e um número ligeiramente maior de pretos em comparação a pardos e brancos. Em relação à idade, os idosos são quase metade das pessoas com deficiência no país. Os dados servem para o planejamento de políticas públicas que promovam um maior equilíbrio de oportunidades entre pessoas com e sem deficiência. O acesso a escolas inclusivas, obrigatório por lei, é um dos caminhos, mas o assunto tem gerado controvérsias nos últimos anos. Escolas regulares, sejam elas públicas ou privadas, são obrigadas a matricular estudantes com deficiência e não podem cobrar a mais para oferecer acessibilidade. Porém, não são poucos os casos em que há recusa, mesmo que isso seja considerado crime. A Amanda, mãe do Arthur, decidiu estudar sobre educação inclusiva para garantir o direito do filho. Hoje, ela capacita escolas e empresas, já de olho no futuro. Eu sou de uma geração que não estudou com pessoas com deficiência. Quando eu era pequena, quando eu era adolescente, até a faculdade. E por isso a gente ainda comete a exclusão. Para a gente quebrar esse ciclo, a gente precisa que as crianças com deficiência estejam crescendo junto, estudando junto com as crianças sem deficiência. E a gente volta ao nosso bate-papo com o Everton Fernandes, que está aqui no estúdio. Ele que é servidor dos sistemas de bibliotecas aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Everton, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do seu trabalho aqui dentro da UFO. O que você faz? Eu estou alocado no setor de referência do sistema de bibliotecas. E lá eu trabalho no atendimento, no treinamento em bases de dados, em pesquisa,
e nas visitas orientadas também, e no setor de recursos de tecnologias assistivas. Eu dou esse treinamento também lá na biblioteca. Esse é outro ponto que eu quero comentar com você, destacar, que é sobre a tecnologia assistiva, né, que existe desde 2019 aqui no Campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia. Como que funciona esse trabalho? Como que é feito isso? Ele é um espaço que ele é aberto, tanto para a comunidade interna da instituição quanto na externa. Então, a gente oferece os treinamentos para a pessoa poder utilizar os recursos que a gente possui lá. E qualquer pessoa pode chegar sem agendamento prévio e utilizar os recursos que existem lá na biblioteca. Certo. A gente sabe que a biblioteca da UFO está disponível para todo mundo, não só para a comunidade acadêmica, mas também a comunidade externa, né? Para quem tem interesse e a pessoa que é deficiente, que quiser visitar a biblioteca, como que ela pode fazer? O agendamento dos treinamentos é realizado no site da biblioteca, na aba de serviços, e para poder utilizar os equipamentos que estão na biblioteca, basta você ir até a biblioteca e procurar algum de nós, que a gente encaminha a pessoa para o espaço de tecnologias assistivas. Na biblioteca aqui da Universidade Federal de Uberlândia, Everton, existem muitas obras voltadas para as pessoas com deficiência. O que você sabe desse acervo? Não temos muito acervo adaptado em braille. Em braille a gente não tem praticamente nada, mas nós temos uma base de livros digitais que é acessível para pessoas com deficiência, então temos muitas obras acessíveis nessa base, e a gente possui equipamentos para fazer essa adaptação das obras em braille também, que são os scanners que a gente possui lá no espaço de tecnologias assistivas. Então, às vezes, alguém precisa de alguma adaptação, a gente consegue fazer. Certo. E Everton, quais são os desafios, você como uma pessoa com deficiência e tantas outras pessoas que também possuem deficiência, quais são esses desafios que vocês querem alcançar e superar? Principalmente as atitudinais, né, as barreiras do preconceito, mas especificamente falando aqui na universidade, ainda tem muita barreira tecnológica, porque a gente tem muitos sistemas inacessíveis dentro da instituição. Uma pessoa cega, por exemplo, não conseguiria fazer a matrícula no curso pelo sistema. O SEI também não é acessível. Alguns sistemas na biblioteca também não são acessíveis, então tem essa questão da barreira tecnológica e tem a questão da barreira física também, física e arquitetônica, não só aqui dentro da instituição, mas também fora, né? As calçadas desniveladas, falta de semáforo sonoro, muitos ônibus também não estão preparados, né, para pessoas com deficiência. Então, eu acho que seriam essas as três principais. E você, como um trabalhador, está no mercado de trabalho, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, que é possível entrar no mercado de trabalho sendo uma pessoa com deficiência. Qual o recado que você passa para essas pessoas? Então, para as pessoas com deficiência, que não desistam da sua formação, da sua capacitação, sigam em frente, que é possível, sim, a gente está dentro do mercado de trabalho, a gente tem uma vida em condições de igualdade com as demais pessoas. E para as empresas que criem políticas de inclusão e que, sim, nós somos capazes de executar as funções com tanta aptidão quanto as pessoas sem deficiência. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso informativo, Everton. Muito obrigado pela sua participação e volte mais vezes. Obrigado, eu que agradeço.